pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos números naturais. Hoje nós veremos uma nova operação no conjunto dos números naturais, que é a operação de multiplicação, ok? Vamos pensar na seguinte situação. Suponha, por exemplo, que você vá até uma papelaria e lá você veja um anúncio de uma mochila, por exemplo, que custa 3 vezes de R$26. Bom, então você pode pensar, qual será o preço dessa mochila? Bom, esse é um dos exemplos que são resolvidos facilmente utilizando a multiplicação, ok? Bom, mas você pode também pensar que você tem, no caso aqui, são 3 parcelas de R$26. Não é à toa que quando a gente trabalha com a adição, os termos da adição são chamados de parcelas, ok? Então, por exemplo, você tem 3 parcelas de R$26, você vai pagar 3 vezes o valor de R$26, tudo bem? Bom, antes da gente falar da multiplicação, vamos pensar na adição. Não é porque você tem 3 vezes o número 26, você vai pagar 3 prestações, né? Ou 3 parcelas de R$26, tudo bem? Então, qual é o valor? A gente consegue calcular facilmente, a gente já aprendeu a somar, tá certo? Então vamos aqui, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Ou seja, essa mochila custa R$78, tudo bem? Agora, se for para a gente fazer a multiplicação, né, como seria? Na adição, como eu comentei anteriormente, nós temos as parcelas e o resultado a gente chama de soma ou total, ok? Agora, aqui na multiplicação, a gente tem os chamados fatores, ok? E o resultado a gente chama de produto, tudo bem? O resultado da multiplicação é o produto, tá? E como a gente faz a multiplicação? A gente começa, assim como nas outras operações que nós vimos anteriormente, da direita para a esquerda. A gente primeiro trabalha com as unidades e depois com as dezenas, tudo bem? Então vejamos aqui, como fica? 3 vezes 6, eu multiplico primeiro as unidades, depois as dezenas, tá? 3 vezes 6, 18. Eu coloco o 8 aqui, ó, na coluna, digamos assim, das unidades, tudo bem? Então, e o 1 do 18? Vai lá em cima, não é? Então, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. A gente soma, tá? Então, veja que a gente encontrou o mesmo resultado. Ou seja, você pagar 3 prestações ou 3 parcelas de R$26 é a mesma coisa de você pagar 3 vezes de 26. Ou seja, você paga o mesmo valor, R$78. Tudo bem, gente? Então, a multiplicação, né, um exemplo de aplicação prática da multiplicação seria esse que eu acabei de resolver aqui com vocês. Tudo bem? Vejamos mais outras 2 situações. A primeira delas, em uma caixa existem 15 dúzias de laranjas. Então, pensa que em uma caixa você tem 15 dúzias de laranjas. A pergunta é, quantas laranjas existem nessa caixa? Tá? Então, para você resolver esse problema, você tem que saber basicamente 2 coisas. Primeiro, o que é uma dúzia, tá? E segundo, você tem que saber resolver multiplicação. Tá? Ou você pode pensar na adição também, ok? Você consegue resolver esse problema da mesma maneira pensando em adição. Tá? Mas vamos trabalhar com a multiplicação, que é o objetivo da nossa aula, ok? Bom, então, se você se recorda, uma dúzia representa 12 unidades, tudo bem? Então, quando você fala, por exemplo, eu vou ao supermercado comprar uma dúzia de ovos. Então, você vai comprar 12 unidades de ovos, ok? Aqui no exemplo, a gente tem 15 dúzias de laranjas. E nós queremos saber quantas unidades essas 15 dúzias, né, representa para a gente, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar na adição, né? Você tem uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias, 5 dúzias, né? Até chegar em 15 dúzias. E aí você vai, como uma dúzia são 12 unidades, você vai contando de 12 em 12, né? Então 12, 24, 36, 48, né? Até inteirar 15 dúzias, né? 15 vezes o número 12 aparecendo. E é isso mesmo que a gente faz na multiplicação.
a gente multiplica o 15 12 vezes. Ou o número 12 multiplicado 15 vezes. Tudo bem? E como que eu faço essa continha? Bom, a princípio é parecido com aquela ideia ali, só que tem um pequeno detalhe. Vejamos aqui, olha. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ou seja, eu multipliquei 2 por 15. Eu encontro 30. Ok? Mas agora eu tenho o número 1 aqui. Ó. O número 12 ele tem uma dezena e 2 unidades. Eu acabei de multiplicar as unidades e o resultado eu escrevi aqui, ó, da direita para a esquerda, começando, né, na coluna, digamos assim, das unidades. Tudo bem? Agora, e o número 1? O número 1 ele está na casa das dezenas. Tá? Então eu vou fazer a multiplicação também, só que o resultado eu vou escrever da direita para a esquerda, só que começando na coluna, digamos assim, das dezenas. Tudo bem? Referente à ordem, né, das dezenas, como a gente viu anteriormente. Então vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Ok? Então eu multipliquei o número 1 por 15, encontrei 15, e multipliquei o número 2 por 15, encontrei 30. E agora, o que eu faço com esses dois resultados? Eu vou adicionar, eu vou somar. Tudo bem? Então, veja, 0. Aqui não tem nada, então é 0, tá bom? Então, 0 mais 0, 0. 3 mais 5, 8. 0 mais 1, 1. 180. Ou seja, 15 dúzias correspondem a 180 unidades. Então, nessa caixa existem 180 laranjas. Tudo bem? Atividade para vocês, escrevam a resposta. Beleza? Vejamos mais um exemplo. Um boi possui 18 arrobas. Quantos quilos pesa esse boi? Tá? Então você tem lá um boi, né, o animal, ele possui 18 arrobas. Tá bom? Quantos quilos pesa esse boi? Bom, então inicialmente, né, você deve estar se perguntando, poxa, mas o que é uma arroba? A arroba que eu conheço é o do teclado, né, o arroba, né? Mas quando a gente fala em arroba, no contexto rural, assim, de fazenda ou de sítios, né, a gente está se referindo, num certo sentido, a uma unidade de medida. Tá? Uma arroba representa 15 quilos, ok? Então, se um boi possui 18 arrobas, quantos quilos ele possui? Bom, basta você pensar, né? Se uma arroba corresponde a 15 quilos, 18 arrobas irá corresponder a quantos quilos? Né? O que a gente pode fazer? A gente pode pensar em somar, né? 15 quilos, né? 18 vezes, né? Porque ele tem 18 arrobas, então a gente vai somando 15, 30, 45, né? Ou, que é a mesma coisa de você multiplicar o número 15, quantas vezes? 18 vezes, tá? Ou seja, você pode multiplicar 15 por 18. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que vale aqui também, na multiplicação, a propriedade comutativa. Tá? Então, é a mesma coisa de você multiplicar 18 por 15 também. Tá? Então, façamos aqui. 8, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Beleza? Então, vamos lá. 8 vezes 5, 40. Vão? 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Eu escrevo o número 12 aqui. Ok? Bom, agora, novamente, né? O 1 aqui representa, está na casa das centenas. Então, eu vou começar a escrita aqui. Ok? Então, vamos. Aqui embaixo do 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, vou somar esses resultados. 0 mais nada é 0. 2 mais 5, 7. 1 mais 1, 2. Ok? Então, o que esse problema diz para a gente? O que essa continha diz para a gente? Bom, a gente viu que esse boi pesa 270 quilos. Tá? Então, um boi possui 18 arrobas, esse boi pesa 270 quilos. Tudo bem? Vamos recordar a continha. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E a gente soma tudo. Tá? Então, a gente tem aí 270 quilos. Novamente, atividade para vocês. Escrevam a resposta. Beleza? Bom,
E além desses problemas, né, a gente pode se deparar com muitas outras situações, muitos outros problemas, né, que lidam, por exemplo, com transformação de unidades. Por exemplo, suponha que você vai fazer um passeio de bicicleta, né, e nesse passeio você percorra 5 quilômetros. Quantos metros você percorreu? Tá? Então, para resolver esse problema, você precisa saber que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Isso aí. Tá? Então, aí você multiplica 5 por 1000 e você encontra, né, a quantidade de metros que você percorreu. Ok? Bom, eu quero saber quantos minutos existem em 3 horas. Ok? Então, você precisa se lembrar que 1 hora possui 60 minutos e aí você multiplica, né? 3 vezes 60, 180 minutos, beleza? E muitas outras coisas, tá? Um caminhão consegue transportar, sei lá, 3 toneladas, né? Então, quantos quilos esse caminhão consegue transportar? Tá? Bom, para isso você precisa saber, né, que 1 tonelada são 1000 quilos, e aí você faz a continha, né? Vou ao supermercado comprar alguma coisa, né? Você precisa saber que 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Tá? Então, né, trabalhar com essas unidades de medidas. Okay? Dá para fazer muita coisa. Alguns outros problemas que podem surgir também, né, são problemas envolvendo cálculo de áreas e volumes, por exemplo. Né? Suponha que você tenha, né, uma folha de papel retangular, né, e, sei lá, ela tem, né, as medidas 10 e 12 centímetros, né, por exemplo. Qual é, então, a área dessa folha de papel? Né? Então, você vai fazer o cálculo de uma área de um retângulo, que é comprimento vezes largura, né, ou base vezes altura, né, depende da maneira que você enxerga, né, a figura. Tá certo? Então, ou seja, você vai multiplicar as dimensões. Nesse exemplo, né, você vai fazer 10 vezes 12, né, que dá 120. Ok? Se eu quero calcular o volume, por exemplo, de uma caixa d'água que tem o formato de um cubo, né, como que você calcula a quantidade de líquido, né, que cabe ali dentro? Né? Bom, você calcula a área do chão, que é a área da base que a gente fala, e multiplica pela altura. Okay? Então, ou seja, no fundo, a multiplicação ela tem muitas aplicações. Eu sugiro que vocês trabalhem bastante com operações, tá? Para esses conceitos ficarem claros para vocês. Okay? Então, na sequência, nós veremos propriedades da operação de multiplicação que nos auxiliam muito na hora de efetuar os cálculos. Okay? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação envolvendo números naturais. Nós começamos com a propriedade M1, M de multiplicação. Okay? A propriedade M1 é a propriedade comutativa. Acredito que vocês se recordam da nossa aula em que nós falamos sobre propriedades da adição no conjunto dos números naturais, e lá, naquela ocasião, nós comentamos que comutar significa trocar. Ok? Então, por exemplo, se eu quero multiplicar 9 vezes 6, nós já sabemos que esse produto é igual a 54. E se eu quiser multiplicar 6 por 9, eu também encontro 54. Por que isso vale? Porque essa é uma propriedade da multiplicação envolvendo números naturais. Você pode comutar os fatores e você vai encontrar o mesmo produto. Ok? Agora aqui um outro exemplo. Se eu quero multiplicar 10 por 12. Bom, eu acredito que vocês já sabem que quando eu multiplico um número por 10, é a mesma coisa de eu pegar esse número e adicionar um zero depois dele. Ok? Então, por exemplo, se eu quero multiplicar 5 vezes 10, nós sabemos que 5 vezes 10 é igual a 50. Mas o 50 você pode ver como sendo o número 5 acompanhado de um zero. Ok? E por que isso um zero? Porque você multiplicou 5 por 10. Então aqui se eu tenho 10 vezes 12, eu escrevo o 12 e adiciono um zero, 120, porque eu multipliquei 12 por 10, ok? Agora aqui, se eu quero multiplicar 12 por 10 também, eu deixo como exercício para vocês verificarem que 12 vezes 10 também é igual a 120, tudo bem? Então, essa é a propriedade comutativa. Se você quer fazer uma multiplicação envolvendo dois números naturais, você pode trocar a ordem deles, tá? Porque se para você é mais fácil multiplicar 9 vezes 6 do que 6 vezes 9, então você faz da maneira que você acha mais conveniente, tá bom? Propriedade M2, elemento neutro. Bom,
Se vocês se lembram da nossa aula sobre a adição de números naturais, lá nós vimos que o número 0 é o elemento neutro da adição. Por quê? Porque se eu quero somar, por exemplo, 5 mais 0, eu encontro 5. Tudo bem? Então não altera o resultado da adição. Agora aqui, vamos pensar no caso da multiplicação. Se eu quero multiplicar o número 5 por algum outro número, e de modo que essa multiplicação não altere o número original, ou seja, o 5. Eu tenho que fazer 5 vezes quanto para eu encontrar 5? Bom, 5 vezes 1, concorda? Então, isso mesmo, o número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação envolvendo números naturais. Por quê? Se eu pego o número natural e multiplico por 1, a gente encontra esse mesmo número natural. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quero multiplicar 2 vezes 1, bom, 2 vezes 1 é igual a 2. E como nós vimos que vale a comutatividade, se eu multiplicar 1 vezes 2, também eu encontro 2. Se eu quero multiplicar 75 vezes 1, a gente sabe que o resultado é 75. E 1 vezes 75 também é 75. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas você falou 75 vezes 1, mas cadê o x? Aqui tem um pontinho. Né? A gente não está usando x para multiplicação? Aqui, gente, eu faço um pequeno parênteses e comento que na multiplicação a gente também pode utilizar um ponto, tá? Para indicar a multiplicação. Então, se você usar o x ou usar um pontinho, essas duas maneiras indicam que você está fazendo a operação multiplicação. Tudo bem? Então, fica aí uma observação para vocês. Agora aqui, elemento nulo. Bom, a gente tem que pensar uma coisa. Nulo. Nulo vem de anular, anulação, uma coisa que anula outra. Não é? Então, por exemplo, pensando aqui no caso da multiplicação, novamente, né, voltando com o número 5. Se eu tenho 5, eu tenho que multiplicar por quanto para eu encontrar 0? Ou seja, eu anulo essa minha multiplicação. Por 0, concorda? Porque se eu multiplicar 5 vezes 0, eu encontro 0. Okay? Então, o elemento nulo da multiplicação, ou seja, aquele número natural que anula a multiplicação, é o número 0. Né? Porque se você multiplicar qualquer número natural por 0, o resultado é 0. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2023 vezes 0, eu encontro 0. Né? Por quê? Porque eu tenho 0 mais 0 mais 0 mais 0. Lembra que a multiplicação você pode vê-la como sendo uma adição em que as parcelas são iguais, então eu tenho 2023 vezes o número 0. Você pode pensar numa soma, né, com 2023 parcelas, tá certo? E todas elas sendo o número 0, ou seja, esse resultado, né, dessa soma será 0. Tá? E se eu tenho 0 vezes 50, também é 0, né? Ou seja, multiplicar por 0, você sempre vai encontrar 0. Tá bom? Então, isso nós vimos aqui com 2 números, né? Mas você pode ter vários números. Por exemplo, você pode multiplicar 19 por 5, por 3, por 10, por 1000, por 0, por 18, por 27. Qual é o resultado dessa multiplicação? Eu preciso perder tempo fazendo conta? Não. Porque se vocês lembram, eu falei o número 0. Não é? O 0 era um desses fatores. Então, o resultado dessa multiplicação é 0. Tá? Agora, a associativa. Assim como no caso da adição, que nós vimos, você pode associar da maneira que você achar mais conveniente, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero multiplicar 3 vezes 4 vezes 5, tá? Bom, você pode inicialmente pensar, eu posso multiplicar o 3 pelo 4 e depois multiplicar por 5, concorda? Ou eu posso multiplicar o 3, né, pelo resultado da multiplicação, 4 vezes 5. Também. Tá? Então, por exemplo, o que eu estou dizendo? Eu posso associar, agrupar de maneira conveniente. Tá? Do jeito que você achar mais fácil. Por exemplo, olha, eu posso multiplicar 3 vezes 4, 12. Eu utilizo um parênteses para eu ter uma expressão numérica e a gente já sabe que a gente resolve primeiro dentro dos parênteses. Né? Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, ok? 60. Agora aqui, ó, 3 vezes. Quanto é 4 vezes 5? 20. Se você não quiser, não precisa nem colocar o parênteses ali, né? E 3 vezes 20 também é igual a 60, viu? Então você pode multiplicar da maneira que achar mais conveniente, tá bom?
E se você quiser também usar a comutatividade, né, você pode trocar a ordem deles aqui, por exemplo, você pode trocar o 4 com 5 e agrupar, né? Por exemplo, você pode multiplicar 3 vezes 5, dá 15, e depois você multiplica por 4, que você vai encontrar também o número 60, tá bom? E agora, né, a próxima propriedade que eu vou comentar aqui é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração. Tá? Por isso que eu coloquei mais ou menos aqui. Então, por exemplo, suponha que você queira multiplicar 5 vezes 6 mais 4. Então, observe que eu tenho uma multiplicação e aqui dentro do parênteses eu tenho uma adição. Nós vimos anteriormente que, quando nós temos uma expressão numérica, nós damos prioridade para os elementos que estão entre parênteses, tá certo? Então eu tenho aqui, olha, 5 vezes... Quanto que é 6 mais 4? Bom, 6 mais 4 é igual a 10. E 5 vezes 10 é igual a 50. Tudo bem? Agora aqui, olha, vamos olhar essas flechinhas aqui em preto. Tá? O que acontece se eu multiplicar 5 por 6, que está aqui, e somar com o resultado da multiplicação 5 por 4? Vamos fazer? Olha só. Quanto que é 5 vezes 6? 30. Mais 5 vezes 4, 20. Quanto é 30 mais 20? 50. Viu que a gente encontrou o mesmo resultado? Ou seja, se eu resolvo entre parênteses e depois multiplico por 5, é a mesma coisa de eu fazer o 5 multiplicado por 6 somado com o 5 multiplicado por 4. Viu? Por isso que eu coloquei essas flechinhas aqui, porque nós estamos distribuindo a multiplicação com relação à adição. Tá? Então, ou você resolve dentro de parênteses, ou você multiplica cada um deles e depois soma. Das duas maneiras você vai encontrar o mesmo resultado. Ok? E na subtração, vale a mesma coisa. Olha só que legal. Ó. Vamos resolver dentro de parênteses primeiro. Ó. 4 vezes... Quanto que é 9 menos 4? 9 menos 4 é igual a 5. E 4 vezes 5 é igual a 20. Agora vamos fazer separado. Olha, vamos usar as flechinhas pretas aqui. Ó. 4 vezes 9, tá bom? Menos 4 vezes 4. Perceba que eu distribuí a multiplicação agora com respeito à subtração. Então vamos lá. 4 vezes 9 é igual a 36. Então tem 36 menos 4 vezes 4, 16. E quanto é 36 menos 16? 20. Nós encontramos o quê? O mesmo resultado. Viu? 20 e 20. Ou seja, novamente, você pode distribuir o 4, né, com respeito à subtração. Tá certo? Então, sempre quando você tem uma multiplicação, né, e dentro do parênteses você tem uma adição, uma subtração, você pode fazer a distributiva. Não esquece de colocar o sinal. Tá? Se aqui é mais, você soma. Se aqui é menos, você subtrai. Tá bom? Mas eu sempre tenho que fazer separado assim? Não, você pode fazer direto. Olha só, se eu quero multiplicar 4 vezes 8 mais 2. Bom, você sabe que 8 mais 2 é igual a 10, né? E 4 vezes 10 é igual a 40. Agora, olha só, o que você pode fazer? Ó? Você pode fazer direto. Ó. 4 vezes 8, 32. Mais 4 vezes 2, 8. E quanto que é 32 mais 8? Também é 40. Você pode fazer direto, tá bom? Agora aqui, ó. 6 menos 4. 6 menos 4 igual a 2. E 6 vezes 2 igual a 12. Vamos fazer direto? Ó. 6 vezes 6, 36. Vou fazer aqui embaixo. Menos 6 vezes 4, 24. E 36 menos 24 igual a 12. Viu? A gente encontra o mesmo resultado. Bom, gente, então essas foram propriedades da multiplicação envolvendo números naturais. Eu sugiro que vocês pratiquem também, não é? Porque vocês observam que essas propriedades nos auxiliam muito, né, quando a gente quer fazer uma multiplicação. Tá bom? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.